E quero te convidar que você possa abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a Éfeso, capítulo 6. Você que está conosco pela primeira vez, pastor, você vai ver muita gente abrindo caderno aí agora, você vai ver muita gente pegando bloco de anotação. É porque aqui nós gostamos de estudar a Bíblia sistematicamente. Então, a cada semana, nós estudamos um texto bíblico que segue. Então nós estamos há 2 meses praticamente. Hoje nós estamos encerrando o capítulo 6 de Éfeso. O ano de 2022 para nós como igreja é o ano da maturidade. E pensando neste ano da maturidade, nós estamos semana após semana, e nós escolhemos, Deus colocou no nosso coração, irmã Fátima, estudar o livro de Éfeso, a carta de Paulo a Éfeso, minha querida irmã Luzia, porque cabe a nós aprendermos com Paulo, porque ele tinha esse objetivo, de levar a igreja de Éfeso à maturidade. Maturidade necessariamente não é tempo de igreja, Eduardo. Maturidade não é tempo de crente. Às vezes nós podemos ter muitos anos como crente e agirmos como crianças. E nós, durante estes 8 encontros ou 10 semanas que nós estamos aprendendo, Paulo nos ensinou verdades como um espírito de sabedoria. Nós precisamos orar por isso. Uma igreja que é edificada em Cristo, ser enraizado em Cristo. E nós vimos que muitas das nossas raízes precisam de podas, Hamilton. E nós precisamos ser podados pelo Senhor. E aí nós aprendemos também que maturidade é uma necessidade. Lá no capítulo 4, Paulo fala sobre isso. E na última semana, então, nós aprendemos sobre imitação. A quem nós imitamos? Porque Paulo termina o capítulo 4 e ele abre o capítulo 5, falando que nós precisamos ser imitadores de Deus. E Paulo vai falar que essa imitação, irmão bispo, ela vai ser tão preciosa na nossa vida. Esta imitação, ela vai de fato fazer a diferença entre a obra da carne, as obras da carne e o fruto do Espírito, as obras das trevas. E ele vai dizer que isso vai transbordar, e nós vamos ver já já, na família, com os filhos, nos relacionamentos. É interessante quando a gente tem se prostrado diante das Escrituras para aprender com o Senhor. Quantas coisas Ele tem ministrado ao nosso coração, quantas verdades nós temos aprendido semana após semana. E aí eu quero te fazer um convite. Talvez hoje é a primeira vez, você vai dizer assim: pastor, eu estou ouvindo a última mensagem. As outras 9 mensagens estão no nosso canal do YouTube, já separadinhas numa playlist chamada Maturidade. Pastor, eu queria ouvir as outras mensagens para eu entender todo o processo. Eu quero te convidar a ir lá, abrir aquela playlist, e como a expressão agora, pastor é um cidadão da roça, mas eu já ouvia a minha turma, Ana Vitória, de vez em quando diz assim: eu vou maratonar. Tá certo? A nova geração. Ei, irmão Josmar, irmão, sabe o que é maratonar? Não, né? Mas correr. Mas não é isso não. Maratonar agora é pegar uma série. A definição da palavra é essa agora, né? E essa série você vai assistir ela toda, não é assim? Então eu quero te convidar a maratonar em 8 mensagens sobre maturidade cristã. A gente encerra hoje essa temática, continuamos no ano da maturidade, mas a partir do próximo final de semana a gente mergulha naquilo que serão os nossos próximos 30 dias. Nós vamos entrar nos 30 dias de rendição. Então nós vamos falar muito nas próximas 4 semanas sobre rendição, e a gente vai poder ouvir mais sobre isso, entender o que é ter um coração rendido na presença do Senhor, o que o Senhor espera de nós, espera da nossa vida. Se você está com a sua Bíblia aberta, eu quero que você, por bondade, acompanhe aí carta de Paulo escrevendo a Éfeso, a partir do capítulo 6. E se você está com a sua Bíblia, eu queria que você voltasse um pouquinho, porque Paulo, ele termina o capítulo 5 falando que essa imitação em Cristo, ele conclui falando sobre relacionamentos, mas o capítulo 6 são as suas palavras finais, Rafa.
E é interessante, eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. É muito importante, todas as vezes que você estiver lendo uma carta nas Escrituras, seja uma carta paulina, uma carta de Pedro, seja das cartas gerais, ou um evangelho, o livro que for, mas em especial no Novo Testamento, presta bastante atenção nas palavras finais. Interessante isso. Uma hora faça essa leitura, leia os capítulos finais dos livros. Você vai notar que sempre os escritores, ao fechar aquele enredo, aquilo que o Senhor o mandou escrever, ele fecha com alguma informação muito relevante. Por exemplo, Mateus, quando fecha o seu evangelho, lá no capítulo 28, ele diz algo que nenhum dos outros disse. Jesus, depois de ressurreto, chamou os seus discípulos e disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Não é isso que está lá? São as últimas palavras de Jesus. As últimas palavras de Paulo agora a Éfeso. Paulo vai ensinar à igreja algo muito precioso, porque Paulo quer dar munição, Paulo quer dar a esta igreja, sabe o que, meus irmãos? Condições desta igreja viver a plenitude em Cristo, Eduardo. Ele quer dar condições, subsídios espirituais, para que os irmãos que estão em Éfeso vivam uma vida cristã vitoriosa. Mas Hamilton, é interessante que ele, para tratar sobre isso, antes dele chegar a partir do versículo de número 10, que ele vai falar da armadura de Deus, Paulo conclui o capítulo 5 e entra no 6 falando sobre relacionamento. Por quê? Você já parou para pensar? Lembra que quando a carta foi escrita, não existiam capítulos e versículos, era um texto só. E até uma boa prática é você ler a carta toda, esquece os capítulos, esquece os versículos, que a sua compreensão vai ser muito maior. Paulo está terminando falando sobre relacionamentos, porque ele entra no 5, irmão Josimar, dizendo o seguinte: sejam imitadores de Deus, sejam imitadores do Pai, vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Aí ele fala sobre a imitação, e essa imitação vai se desdobrar onde? Essa imitação começa se desdobrando na família. Paulo fala de relacionamentos e ele finaliza abordando a relação familiar. Sabe por quê? Paulo começa mostrando que uma vida em plenitude no Espírito vai levar uma sujeição mútua. É por isso que o versículo 21 do capítulo 5, Paulo vai dizer assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Irmã Dayana, Paulo começa mostrando que um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, vivendo a plenitude, ele consegue entender o que é a sujeição mútua. E isso começa onde? No relacionamento familiar mais íntimo, que é a relação conjugal. Paulo começa dizendo marido e mulher. Normalmente a gente gosta muito, principalmente os homens, e eu vou correr um risco aqui de ser apedrejado, mas não tem problema não. Nós homens gostamos muito do 22, porque a gente diz assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeitem ao próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da... Só que Paulo, antes de dizer que a esposa fosse sujeita ao marido, ele já tinha dito o quê? Sujeitem-se um ao outro. Só que a gente não gosta do 21, a gente gosta do 22. A gente só consegue compreender sujeição mútua quando nós estamos cheios na plenitude do Espírito Santo. Aí a gente passa a entender, uma mulher que está cheia do Espírito Santo, é muito fácil para ela viver a sujeição. Um homem que está cheio, Cristian, do poder do Espírito Santo, é muito fácil ele entender. Sabe por quê? Porque ele vai amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E uma mulher que é amada como Cristo amou a igreja, ela facilmente se sujeita ao seu esposo. O problema é que às vezes a gente quer falar como sujeição, como uma palavra de autoridade, mas a gente esquece que a sujeição é mútua. A sujeição parte do homem amando a esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, o marido tem que fazer tudo por ela.
Isso é o que a Bíblia nos ensina. Por isso Paulo foi até categórico. Se você não quer fazer assim, que não case, mas saiba que quem casar vai viver para quê? Para agradar a esposa. Está lá, 1 Coríntios capítulo 7. Paulo retorna esse argumento aqui, dizendo: ó, plenitude do Espírito, você vai ser cheio, vai ter sujeição um ao outro. E aí ele vai agora para os filhos. Ele parte do casal e ele entra agora nos filhos. E aí ele diz: pais, filhos. O que diz o versículo aí? Paulo segue e entra no 6:1. Filhos, obedeçam os seus pais, porque isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E aí ele diz: pais, não provoquem a ira nos seus filhos. Irmãos, uma família debaixo da plenitude da graça de Deus, ela tem uma vida familiar tão preciosa, que marido honra a esposa, esposa honra marido, filhos respeitam pais, e pais não levam os filhos a de fato viver o que a Bíblia está dizendo aqui. Os filhos não serão irados pelo comportamento dos pais. Sabe por quê? Porque aonde existe honra, não há espaço para ira. Aonde existe a honra mútua, não existe espaço para ficar irado. Porque existe honra, existe amor, existe cuidado. E aí Paulo está dizendo sobre isso. E aí ele fecha esta etapa, esta sessão, dizendo: olha, você que vive na plenitude em Cristo, você precisa cuidar da sua esposa, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esposa, você precisa se sujeitar a seu marido. Filho, você será amado, honra o seu pai. Pai, não traz ao seu filho este sentimento, Paulo está dizendo, de ira. Mas aí Paulo diz o seguinte: quem está vivendo cheio do poder do Espírito Santo, isso se transborda tanto que vai para onde? Para a vida cotidiana. Aí vai para o trabalho. Aí ele diz: sirva lá no seu trabalho como se você estivesse servindo a Deus. Olha que interessante. Faça lá no seu trabalho como se você estivesse fazendo para quem? Para o Senhor. Sabe por quê? Porque uma vida cheia do Espírito Santo, ela não começa uma transformação de fora para dentro, não. É de dentro para fora. É do coração para o exterior. E é de dentro para fora, sabe aonde? No relacionamento mais íntimo de uma pessoa, que é a vida conjugal, a vida com os filhos e na vida cotidiana. Olha que coisa interessante. Tem muita gente que quer ser santo lá no trabalho e em casa. Desculpe, é o cão. Irmãos, não combina com a palavra de Deus. A Bíblia diz que alguém que é transformado, o primeiro lugar que essa transformação acontece, sabe onde é? É no matrimônio. É no relacionamento conjugal. Depois isso transborda onde? Com os filhos. E depois isso transborda onde? No trabalho, no dia a dia. Então, mais uma vez, a transformação ocorre, sabe como, Rafa? De dentro para fora. Paulo fecha essa sessão. Olha que interessante isso. E quando Paulo fecha essa sessão, agora ele abre uma nova sessão. Quanto ao mais. Aí ele muda de assunto. Olha que interessante, você que está com a sua Bíblia, pastor tem incentivado, confira se está aí. Quanto ao mais. Paulo agora vai falar sobre batalha espiritual. Paulo ele começa falando sobre relacionamentos, e agora Paulo vai dizer que uma vida transformada, sem dúvida alguma, quando a gente tem esse nível de relação com Deus, esse nível de transformação, sabe o que vai acontecer? Te prepara, meu irmão, que você vai enfrentar batalha espiritual. Quando você mais buscar ao Senhor, quanto mais você se posicionar no mundo espiritual, Paulo está dizendo, depois de tudo isso, agora você vive a vida plena, você está sendo bênção na sua casa, você está sendo bênção para os seus filhos, você está sendo bênção no seu trabalho. Aí ele entra com outro assunto e diz assim: quanto ao mais, agora eu preciso dar uma instrução para vocês de maneira mais aprofundada. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você buscar servir a Deus com integridade, saiba de uma coisa: você vai enfrentar lutas e adversidades na sua jornada. Sabe por quê? Porque Satanás vai se levantar para que você não faça aquilo que Deus está querendo que você faça. Lembra que nós estamos numa guerra.
E a guerra é entre o bem e o mal, o reino de Deus e o reino das trevas. A partir do momento em que você se posiciona, a partir do momento em que você se coloca diante de Deus, Rafa, para buscar a Deus, é interessante isso. Quantas vezes como pastor eu já ouvi: pastor, foi o seguinte, eu estava vivendo uma vida espiritual assim, meia boca, de repente eu comecei a me posicionar, e parece que quanto eu mais me posiciono, mais luta acontece. Meu irmão, não é diferente mesmo não. Vai acontecer, sabe por quê? Porque enquanto você não se posicionava, você estava ali, agradando a Deus e o diabo. Você na verdade estava agradando era o diabo, no pecado. Aí de repente você se posiciona. Aí quando você se posiciona, você ganhou quem como inimigo? Satanás. E aí quando você ganha Satanás como inimigo, você passa a viver a batalha espiritual. E quando você passa a viver a batalha espiritual, você precisa entender que na maturidade, quais são as armas certas para enfrentar, Paulo, a batalha espiritual. O que nós vamos fazer, como nós vamos agir, como deve ser a nossa postura, o que é isso, como nós vamos combater o adversário das nossas vidas. Quando há uma entrega total, a batalha. Quando há uma luta, quando você se entrega à batalha. Aí Paulo, irmão bispo, começa a partir do versículo 10, ensinar algumas verdades. A primeira delas, Efésios capítulo 6, 10, Paulo vai falar da nossa postura. Ele vai nos alertar, e ele diz: quanto ao mais, sejam o quê? Fortalecidos em quê, irmãos? No Senhor e na força do seu. Em outras palavras, Paulo está dizendo: fiquem atentos. Quanto ao mais, Lourença, quando você se posiciona diante de Deus, Lourença, olha, saiba de uma coisa: a luta vai vir, a guerra vai vir, mas Lourença, seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder, Lourença. Sabe por quê? Porque a luta virá, mas busque mais ao Senhor, porque de nós mesmos é impossível, mas quando nós estamos no Senhor, nós seremos fortalecidos para vencer as batalhas. A vida com Jesus é um relacionamento diário. A vida com Jesus é uma caminhada diária. É por isso que Paulo começa dizendo: sejam fortalecidos. Agora é interessante, Rafa, que Paulo está usando, Christian, uma linguagem militar. Paulo está usando uma linguagem agora para dizer que essa nossa vida com Cristo, em muitos momentos nós estaremos numa guerra. Então você e eu somos soldados deste exército, e como soldados nós não estamos num parque de diversões, meus irmãos. E às vezes a gente acha que a vida vai ser moleza. A gente acha que na nossa jornada tudo vai ser assim, céu de brigadeiro. Não, nós somos soldados, e soldados em guerra. É por isso que ele chega agora e vai dizer qual é a nossa postura. Uma postura de busca, de ser fortalecido no Senhor e no seu poder. Sabe por quê? Porque ele apresenta logo em seguida quem é o nosso inimigo, irmão Josimar. Porque a partir do verso 11 ele vai dizer quem é o nosso inimigo. Em especial ele vai falar sobre isso. O nosso inimigo é o diabo e as ciladas. Olha o que diz o verso 10: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra quem? As ciladas do diabo. Olha aí, ele apresenta nosso inimigo. Paulo vai dizer que nós temos um inimigo, e que esse inimigo se prepara com ciladas para tentar nos pegar todo o tempo. Um dos meus autores prediletos é John MacArthur. Então é a teologia que de fato me influencia bastante, e é um dos autores que eu gosto. E John MacArthur diz uma coisa que mexe muito comigo lendo esse texto. Ele dá uma explicação sobre a palavra cilada. Ele fala que esta palavra no grego tem a ideia de esquemas. Então, Rafa, quando a gente se posiciona diante de Deus, Satanás prepara esquemas para nos derrubar,
Prepara, Cristian, situações, ciladas, e aí ele vai usar de toda a inteligência, métodos astuciosos, destreza, engano, esquemas, armadilhas no mundo mal, para derrubar a nossa vida. Artimanha maligna, prática imoral, falsa teologia, falsa religião, atração mundana. Sabe por quê? Quem é o nosso inimigo? Satanás. Qual é a sua característica principal? Pai da mentira. Ele veio para quê? Matar, roubar e para destruir. Isso é o ministério das trevas. Isso é o ministério que Satanás desenvolve. O que ele desenvolve? A morte. O que ele desenvolve? A destruição. O que ele desenvolve? Ele quer acabar. E aí você acha que essa luta que você está enfrentando, que aquela coisa do seu casamento que vinha bem, de repente parece que vai ser destruído. Você acha que Deus está nesse negócio? É Ele que veio para quê? Matar, roubar e destruir. A ação do império das trevas. E aí Paulo está chamando a igreja para dizer: igreja, tenha maturidade, que muitas coisas que você está enfrentando não são coisas humanas, são coisas espirituais, e você não está conseguindo enxergar. Sabe por quê? Porque na imaturidade você não está vendo essa definição. Aí Paulo vai dizer: se posicione. E qual é a ação principal? Vistam-se de toda a armadura de Deus, para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Ele não diz vista apenas de algumas peças da armadura, ele não diz vista apenas de algumas partes da armadura, mas ele diz: vistam-se, versículo 11, de toda a armadura de Deus, para que você fique firme, seja revestido. Irmão Gilberto, alguém vai tirar plantão com a metade dos paramentos? Alguém chega lá assim, com um colete e só de bermuda, sem coturno? É assim na vida militar? É assim, irmão Cardoso? Alguém chega lá, só a metade dos paramentos? É assim, Edson? Jamais. Ninguém que se alista à guerra, ninguém que vai para a batalha, vai com a metade da armadura, não vai com a metade dos paramentos. Por isso Jesus usa Paulo, que tinha muito claro na sua mente um soldado romano. Quantas vezes Paulo foi preso, e aí Paulo sabia muito bem essa figura de um soldado romano. Aí Paulo diz assim: revistam-se de toda a armadura de Deus, porque é essa armadura de Deus que vai te dar firmeza contra as ciladas de Satanás. Agora, uma coisa interessante: o revestir da armadura não era só para um plantão. O sentido do texto aqui é algo que é permanente. A armadura só deve ser retirada quando termina a guerra. A armadura só deve ser retirada quando termina a guerra. Então essa armadura tem que estar conosco permanentemente. Sabe por quê? Porque nós estamos numa batalha. Olha quanta coisa nós já entendemos hoje. Qual deve ser a nossa postura? Ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Quem é o nosso inimigo? O diabo, que prepara ciladas para nós. Qual é a nossa ação principal? Ser revestido, vestir a armadura de Deus. Sabe por quê? Porque o verso 12 vai dizer qual é a nossa batalha. Olha o que diz aí no verso 12: porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e o quê? As potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões. Paulo foi claro: nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Vamos repetir juntos? Nós estamos em guerra. Por isso ele está dizendo: vista a armadura, igreja. Vista a armadura, para que vocês fiquem firmes contra as ciladas do diabo.
porque a nossa luta não é contra carne ou sangue. Paulo está mostrando àquela igreja que a dimensão da luta da igreja não é uma luta humana, não é uma luta terrena, não é uma luta contra carne ou sangue. A guerra do cristão é contra principados e potestades. Paulo está falando de uma luta real que existe e que nós enfrentamos ela todos os dias. Paulo não está falando de uma fantasia. Paulo não está falando que existe dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas, e quando alguém conhece e reconhece que precisa viver no reino de Deus, o reino das trevas vai se levantar para fazer com tudo para que você, a sua casa, a sua família não sirva a Deus. Você quer ver uma coisa? Foi fácil chegar aqui hoje. Consegue começar a enxergar? Às vezes você fala assim: hoje eu vou lá na igreja, hoje eu vou buscar Deus. Você quer ver outra coisa simples? É fácil ler a Bíblia. Você levantar de manhã e dizer assim: hoje eu vou ler a palavra. É fácil orar. É fácil você levar assim: hoje eu vou gastar 40 minutos aqui com Deus. É fácil, Christian. Sabe por quê, Christian? Porque nós estamos numa guerra. E aí nós estamos lutando contra a nossa carne, nós estamos lutando contra o pecado, nós estamos lutando contra o mundo, nós estamos lutando contra as artimanhas de Satanás, porque Paulo está dizendo: então, igreja, fique atento, igreja, porque existe uma guerra espiritual. E sabe o que acontece nessa guerra? Nós precisamos vestir toda a armadura de Deus. Olha o versículo 13: vistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e tendo vencido tudo, permaneça o quê? Inabaláveis. Por que, Carol, Paulo disse assim, no dia mau? Apesar que, quando é o dia mau? Depois da queda do pecado, todos os dias são maus, porque o mundo jaz no maligno. Mas tem dias que são piores do que os outros. Mesmo que todos os dias sejam maus, tem dias, irmã Elisângela, que parece que o mal se manifesta. E principalmente quando nós vamos ficando fragilizados, e principalmente fragilizados emocionalmente, Satanás tenta minar a nossa mente, Satanás tenta minar o nosso coração, tenta trazer confusão, ele tenta trazer mentira, ele nos mina com o desânimo, ele nos mina oferecendo o caminho do pecado, e aí o dia mau chega na nossa vida. Aí Paulo está dizendo: você precisa estar revestido com a armadura de Deus, para quando o dia mau chegar, para quando Satanás tentar minar o seu coração, para quando Satanás tentar minar a sua mente, para quando Satanás tentar minar a sua vida, você tenha respostas diante de Deus no mundo espiritual, para que em nome de Jesus você seja fortalecido no poder de Deus e vença as artimanhas de Satanás. Isso que ele está nos ensinando. Sabe por quê? Tem um monte de crente que levanta de manhã e não levanta numa postura de vencedor, levanta numa postura que já levanta perdido, derrotado. Aí Paulo está dizendo: na luta você precisa crescer, e você precisa tomar posse, viver a armadura espiritual, porque esse é o caminho da vitória. Pegue a armadura de Deus, porque com a armadura de Deus você vai resistir. Agora, quais são as peças da armadura? Termino falando das peças. O que eu tenho que pegar então, pastor? O que eu preciso usar como peças dessa armadura? A Bíblia é clara, a Bíblia explica por si só. Olha o versículo 14: portanto, fiquem o quê? É a terceira vez em 3 versículos que Paulo fala assim: fica firme, irmão. Queria que você mexesse com quem está perto de você. A gente não gosta muito de fazer isso não, mas fala assim para ele: fica firme, irmão. Fica firme, irmão. Fica firme, irmão. Fica firme, irmão. A luta é grande, mas fica firme. A batalha é grande, fica firme, Christian. A luta está grande, mas fica firme. Paulo estava dizendo: Éfeso, a perseguição é grande, irmã Cosminha, fica firme. Por quê? Porque a gente quer parar. Fica firme.
Aí ele diz assim: Eduardo, pega as peças agora da armadura. Paulo estava, imagina assim, Valdomiro, Paulo enxergando um soldado d'almo, e Paulo tinha visto tanto soldado prender ele, aqueles conjuntos de 4 soldados, aquelas guardas romanas, por exemplo, quando ele foi preso, ele ficou com 4 guardas de 4, ia trocando de tempo em tempo 16 guardas para vigiá-lo. Então Paulo teve tempo para ver o paramento, como um soldado se vestia, principalmente o soldado romano. E aí ele pega estes modelos e aplica na vida espiritual. E aí no versículo 14 ele começa com o que, Rafael? O que, Ana Vitória? Fiquem firmes, cingindo-se com ou cinto da verdade. Quem tem essa expressão aí? Cinto da verdade. A sua está assim, Cristian? Imagine uma túnica larga, imagine uma roupa larga. Paulo estava dizendo e mostrando que um soldado, Gilberto, jamais ele ia para a guerra com aquela roupa solta. Mas ele estava dizendo que o soldado precisava pegar o cinto e amarrar a roupa para que ele tivesse mobilidade, porque se a roupa não tivesse ajustada, a roupa ia ficar larga, ele não teria, Eduardo, mobilidade no combate. Aí ele diz: pegue o cinto, e o cinto tem por objetivo te dar mobilidade, e o cinto não vai te impedir como soldado de uma boa luta. Você vai andar, você vai voar, mas ele vai comparar esse cinto, sabe com o quê? Com a verdade, porque quando nós temos a verdade e andamos na verdade, nada Satanás tem para nos acusar, meus irmãos. Aí a gente tem mobilidade, Eduardo. Se tem uma coisa que Satanás gosta, é que a pessoa minta. Pode ficar tranquila, irmã Samara, irmã Suzana, eu não vou derrubar aqui. Eu acho. Se tem uma coisa que o diabo quer, é que a gente fique preso na mentira. Lembra do que a gente estudou hoje na escola? Das áreas de legalidades que a gente vai dando para Satanás, coisas que não são coisas que a gente não se arrepende. Aí aquela mentirinha, e aí quando ele pega a gente na mentirinha, ele vai pressionando e aprisionando, áreas de aprisionamento na mentira. Por isso Paulo vai dizer que a primeira coisa que nós precisamos ter para vencer a batalha é trazer o cinto da verdade, porque o cinto da verdade dá mobilidade, o cinto da verdade dá condições de prosseguir. Nós devemos estar cingidos. Satanás jamais vai poder nos acusar se nós estamos vivendo na verdade. Agora, cingido com a verdade, ele fala para vestir o quê? A couraça. O que era a couraça? A couraça, para mim eu vou usar assim um português bem atual, era um colete à prova de balas. Era um couro duro, que segundo os romanos e os historiadores, grande parte dela tinha pedaço de chifre, pedaço de casco de bicho para aguentar o tranco, Christian. Imagine o cheirinho que era. E aquela couraça não tinha mangas, mas ele vestia daquela couraça para quê? A couraça tinha por objetivo proteger o quê? O peitoral, proteger o coração. Aí o Senhor usa Paulo para dizer: você quer ser vitorioso? Vista-se da couraça da justiça. Sabe por quê? Quando você vive a justiça de Deus, quando você é justificado por Cristo, quando você vive em obediência a Jesus, nada, o ataque que Satanás vai tentar contra o seu coração, vai bater, sabe aonde? Na couraça da justiça de Deus. Ele quer atacar o nosso coração, ele quer atacar a nossa vida, e ele quer nos matar, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Paulo está dizendo que no meio do mundo em trevas, no meio de um momento da nossa vida que Satanás tenta nos destruir, amarra o cinto da verdade, usa a couraça da justiça, e tenha os pés calçados em quê? A preparação do evangelho da paz. Olha, irmã Dayana, o evangelho é da paz. Às vezes você vê o seu pastor falando assim, mas quem convive comigo sabe que eu sou uma tranquilidade em pessoa. Mas é só porque eu acredito tanto na palavra de Deus, eu tenho tanta convicção que isso aqui é verdade.
Eu queria ser assim, alguns pregadores que o evangelho da paz, a couraça da justiça. Mas irmãos, quando eu falo de couraça da justiça, eu estou vendo assim, é na guerra, é na guerra. O evangelho da paz, sabe o que é isso, Carol? Quando eu calço o evangelho da paz, Christian, olha que interessante, a bota do soldado romano, Rafa, ela tinha uns pregos grandes para dar firmeza. Quando ele pisava, então, firmava, e aí ele conseguia o quê? Dar firme para a batalha. Então esses pregos, Gilberto, mais ou menos assim com aquela chuteira de trava, que você bota assim, e ela trava. Você tem firmeza, Eduardo. Aí Paulo está dizendo assim, olha, calça o evangelho da paz, sabe por quê? Para que quando vier Satanás, você vai estar firmado, sabe aonde? É no evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse evangelho é da paz, não é da guerra. É o evangelho que traz a paz, que excede todo o entendimento. Então a luta vai vir, mas eu vou estar o quê? Travado. E eu vou estar travado aonde? No evangelho da paz. Só que ele segue o cinto, a couraça, o calçado, mas ele fala que a gente deve usar o quê? O escudo da fé. O escudo aqui não era uma peça pequena, era aquele escudo do BOPE. Você já viu aquele escudo grandão assim, que o cara fica assim e cobre ele inteiro? Essa peça aqui era uma peça que estaria cobrindo o ser como um todo. O escudo romano não era um escudo pequenininho, era um escudo grande. E aí Paulo está dizendo que você precisa, eu preciso estarmos protegidos com o escudo de quê? Da fé. Se lançava os dardos com fogo, e o escudo era para quê, Hamilton? Proteção. Mas Paulo está dizendo que eu preciso usar agora um escudo da fé, para que quando os dardos inflamados de Satanás chegar, eles vão ser apagados, eles não vão prosperar. Que fé é essa, Rafa? Essa aqui é uma fé em compêndios doutrinários? Não. Essa fé aqui, Rafa, é a fé nas promessas de Deus. Quando Satanás tentar trazer toda mentira, quando Satanás tentar nos acabar, nós vamos ter o quê? O escudo da fé. Para a gente terminar, tem duas armaduras, duas peças da armadura ainda. Qual é a outra, Eduardo? O capacete da salvação. Olha, sempre eu tive a compreensão que o capacete da salvação tinha relação necessariamente com a salvação eterna em Cristo Jesus. Mas Paulo não está falando para não crente. Paulo está falando para crente. Paulo está falando para gente que já tinha a certeza da vida eterna. E por que Paulo agora está falando do capacete? Ele falou do cinto, ele falou da couraça, ele falou das botas, dos sapatos, ele falou também do escudo, e agora ele fala do capacete. Por quê? Porque a arma e o inimigo sempre quer acabar com a gente por onde? Por aqui, a cabeça. O tiro é na cabeça, vamos tentar acabar com ele. Mata de uma vez, porque aqui é o centro da nossa vida. Mas Paulo não está falando com gente que não conhecia Deus, gente que não era salva. Paulo está falando com discípulos de Jesus. E Paulo diz, vocês discípulos de Jesus precisam todos os dias usar o capacete da salvação. Sabe o que é isso? A certeza diante da dúvida e do desencorajamento. Quando você pensar que nada vai acontecer, não é que você não é salvo, mas a salvação que já habita em você, que é Cristo Jesus, te dá a certeza que essa batalha vai passar, te dá esta certeza que nesta guerra, você em Cristo Jesus já é mais do que vencedor. Capacete não é a certeza da salvação apenas. Capacete é a certeza que sendo salvos, eu não tenho do que duvidar. Mas tem uma última parte da armadura, que é o quê?
E eu fiz questão de trazer ela. Está aqui. E essa é grande. A espada, se você notar, de tudo que foi apresentado aqui, é a única arma. Capacete não é arma, capacete é defesa. O que nos foi apresentado aqui são objetos de defesa. Mas Paulo termina dizendo que nós também teremos o quê? A espada de quê? Que é o quê? A palavra de Deus. Paulo está dizendo que nós, Cristian, quando estamos revestidos da armadura de Deus, nós recebemos como arma uma que não é apenas de defesa, que de tudo aquilo que foi apresentado como parte da armadura de Deus, a espada é a única que é de defesa e é a única que é de ataque. E aí Paulo está dizendo que as escrituras sagradas, quando nós a temos em nosso coração, ela é instrumento de defesa e ela é instrumento de ataque a Satanás. É por isso que quando Jesus chega na tentação e Satanás diz: se tu és de fato o Filho de Deus, faça que com esta pedra se transforme em pão. Ele usa a palavra de Deus para quê? Para se defender e para atacar. E ele vai dizer o quê? Está escrito: nem só de pão. Ele usou o quê? A palavra. É por isso, irmãos, que eu tenho insistido com os irmãos, nós precisamos conhecer a palavra, porque a palavra é aquela que guarda o nosso coração. É por isso que o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo viria e Ele nos faria lembrar de tudo que nós temos aprendido com Ele. E nós aprendemos com Ele o que? A palavra na vitória. E quando Satanás tentar te acusar, quando Satanás tentar te desistir, quando Satanás dizer para você não tem mais jeito na luta espiritual, você vai dizer: Satanás, em Cristo eu sou uma nova criatura, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E você vai atacá-lo, sabe com o quê? É com a palavra. Negócio que a gente quer responder o diabo com outras coisas, que a gente não conhece a Bíblia. Nós precisamos conhecer a palavra. Quando Satanás vir falar assim para você: acabou nada, porque quem dá a palavra final na minha vida é Jesus. Não tem mais jeito, não muda não. Muda, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Todo mundo te abandonou nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O que nós temos? A palavra é arma de defesa e é arma de ataque. Agora, para isso a gente precisa, Paulo termina, e eu quero te convidar a ficar de pé. Ele diz: ora em todo o tempo. Ora o tempo inteiro. Ora o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque a gente precisa estar cheio de Deus. E ele diz assim: ora o tempo inteiro no Espírito, com oração e súplica, vigie com toda a esperança e com todos os santos. Paulo está falando que a gente tem que orar de tudo quanto é jeito. É orar, é buscar, é suplicar. Irmão, ora com vontade. Está sem vontade de orar? Ora também. É orar de tudo quanto é jeito. É sentado, é deitado. Pode ficar tranquila, querida. É orar, é com tudo quanto é forma, de tudo quanto é maneira. Abriu os olhos, ora. Fechou os olhos, ora. É orar de tudo quanto é jeito. Paulo está dizendo: ora de tudo quanto, orações e súplicas com a frequência maior do que costumeiramente a gente faz. Por isso ele diz: ore em todo o tempo. E não é 3 minutos não, irmão. É batido, batido. Ore em todo o tempo. Agora orem no Espírito. O que é isso, Eduardo?
Espírito é a vontade de Deus, é conexão com Deus. Vigiando e perseverando. Ora sim, ó irmão. Vigiando é um fechado e um aberto. É assim, é como Neemias, é uma mão na espada e uma mão na palavra, uma mão na espada e uma mão no trabalho. É vigiando, é estar atento, fica ligado, fecha a brecha, fecha a porta. Só que ele diz o seguinte, isso aqui é fantástico, que a gente termina: ore por todos os santos. Sabe o que é isso, irmão Eduardo? Não é que a gente vai orar, quando ele usa aqui todos os santos, não é a compreensão católica que a gente tem de todos os santos. Ele está dizendo, irmã Vera, todos os santos é a igreja de Jesus, aqueles que são separados do pecado. Aí ele está dizendo o seguinte: não ora sozinho não, meu irmão, porque ninguém vence a batalha sozinho. Não dá para ficar sozinho na guerra não. A gente precisa estar no exército, orando junto, caminhando junto, vivendo junto. Não luta a sua guerra sozinho não, sabe por quê? Porque a gente quer caminhar com você. Agora você tem a arma espiritual para essa batalha. Usa as armas certas. E as armas certas é o quê? O cinto da verdade, a couraça da justiça, os sapatos do evangelho da paz, o capacete da salvação. Mais o que, Rafa? O que? O escudo da fé e a espada. Olha, a única arma de ataque é a palavra de Deus. Coma a Bíblia, conheça a palavra, porque na hora que Satanás se levantar, você vai responder como Jesus: está escrito, está escrito. E principalmente, termino aqui, na hora que Satanás começar a querer te acusar do seu passado, os meninos podem vir aqui que nós vamos adorar ao Senhor. Quando Satanás começar a querer te acusar de tudo que já aconteceu, a querer te acusar de tudo que de fato, talvez na vida você já passou, de tudo que você enfrentou. Satanás é mestre nisso, ele gosta de pegar o nosso passado, Christian. Ele pega o nosso passado. Interessante. Aí eu vou só abrir aqui um parêntese. Se macumba fosse bom, o nome seria Boa Cumba. Sem brincadeira. Toda a revelação que as pessoas encontram em muitos lugares é só revelação do passado. E eu estou dizendo isso para você, que há pessoas que estão nos assistindo e estão aqui nessa noite que têm buscado isso, e Deus manda te dizer. Tem tentado encontrar resposta em lugares que só te dão revelação do que já passou, porque o diabo é assim, ele nunca fala do futuro, porque ele não tem acesso ao futuro, ele tem acesso ao passado, aquilo que já passou. E a pessoa chega num lugar desse, ouve do passado e sai de lá encantada pelo diabo, achando que ele falou da minha vida. Ele falou do que já aconteceu, porque o passado ele conhece. O passado todos nós sabemos. Ele é assim, mas ele não diz o que vai acontecer. Sabe por quê? Porque o seu futuro só tem uma pessoa que sabe do seu futuro, é o Senhor Jesus. A Ele pertence o seu futuro, nas mãos dele está o seu futuro. Agora nós sabemos o futuro de Satanás. Apocalipse, no último versículo diz o futuro dele: e ele será lançado no lago de fogo e de enxofre, e nós passaremos a eternidade com Deus. Não se deixe enganar, irmãos. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Busque a palavra. Não vá a qualquer lugar querendo saber do que já aconteceu na sua vida, não. Busque aquele que pode te dar um futuro diferente. Busque aquele que tem controle sobre a tua vida. Busque aquele que sabe até quantos cabelos tem na sua cabeça. Busque aquele que diz que uma folha de uma árvore não cai se não for da vontade de Deus. Eu queria que a gente cantasse essa canção, e eu quero orar por você. E tem gente que está brincando, e hoje Deus está falando: ó, volta logo. Sabe por quê? Porque o tempo está curto. O tempo está curto. O tempo está curto. Não brinca com Deus, não. É hora de você entrar na batalha. Entrar na batalha e tomar posse, viver a armadura de Deus. Não brinca com as coisas de Deus.
Adore ao Senhor em nome de Jesus.